Invincible. E sejam bem-vindos a mais um Críticas de Cinema. E hoje eu assisti O Sobrevivente. Tem uma granada! Pode ficar. Eu ainda tô vivo. E esse vídeo vai estar sem spoilers. E já posso dizer que Stephen King não erra em suas adaptações. Embora que nem o Stephen King nem meio que lançou o Sobrevivente como Stephen King. Explicando melhor, meio que Stephen King publicou esse livro em 1982 só com o pseudônimo de Richard Batman. Um alter ego bem excêntrico, bem na cara do King. Essa história do O Sobrevivente já foi adaptada num filme com o Arnold Schwarzenegger. Mas claro que o autor ficou insatisfeito com o resultado, a ponto de pedir que o seu nome fosse retirado dos créditos. Bem, eu vou explicar melhor a história de O Sobrevivente. Se passa nos Estados Unidos corrupto e totalitário, que estranhamente é isso que o país está vivendo, onde os cidadãos comuns enfrentam dificuldades financeiras devido ao colapso econômico e os altos índices de criminalidade. E o nosso protagonista, Ben Richard, e sua esposa Sheila estão tentando arranjar dinheiro para cuidar da sua filha, a Cat. Então o Ben decide participar do programa O Sobrevivente, uma competição televisionada onde os sobreviventes, os participantes, se tornam fugitivos que atravessam o país, perseguidos por agentes da lei misteriosos conhecidos como os Caçadores. E se o Richard conseguir escapar da captura por 30 dias, receberá um prêmio lucrativo para resolver todos os problemas da família. Pelo primeiro trailer, o filme já me deixou hypado, pois quem dirigiu essa versão foi o Edgar Wright, que é o mesmo diretor de Scott Pilgrim contra o Universo e Baby Drive. E o cara realmente foi a escolha certeira para essa adaptação, pois ele acertou demais em duas coisas: a ação e as mensagens satíricas. O filme tem ótimas cenas de ação, já que é um jogo mortal onde você tem que meio que sobreviver por pelo menos um mês. E tudo meio que é frenético. O protagonista não tem um minuto para descansar, pois ele sabe que a qualquer minuto ele pode ser morto. O que aumenta ainda mais a tensão meio que da história. E estranhamente lançou outro filme em relação meio que também é do mesmo autor, o Stephen King, que é o A Longa Marcha. Mas claro que ambos têm meio que climas diferentes. A Longa Marcha meio que é mais um drama que é mais lento, embora que também se trate de um jogo mortal. Mas aqui é repleto de energia, é explosão, é porradaria, é bomba. E o outro ponto que o diretor acertou muito é a mensagem satírica do filme. Pois tá na cara que isso é uma crítica a como a mídia meio que manipula a população. Eles fazem programas perigosos ao ponto de meio que ter o risco de perder a vida só meio que para algejar meio que a audiência, ao mesmo tempo de se manterem ricos para isso, ao ponto de até distorcerem a verdade só para aumentar a audiência. Um exemplo recente aqui é Hazbin Hotel. Tem lá o Vox, o vilão que assumiu a segunda temporada. Ele é uma TV, literalmente, que espalha fake news, difamação, só para meio que se manter no topo. E olha que ele ainda nem foi pro topo ainda, porque ele ainda não superou a resistência do Alastor. Agora, em relação aos personagens, eu admito, Glenn Powell é um gatão. Ele realmente meio que se soltou aqui, meio que no Sobrevivente. E ele faz aquele que é um misantrópodo da sociedade. Ele é um símbolo convicto que o coloca no pior tipo de programa do mundo. E ele sabe que pode não sobreviver, mas ele continua fazendo isso pela família. Que até lá meio que é uma das coisas muito fofinhas meio que desse filme, a relação dele com a família. Já os vilões tem dois tipos. O primeiro é o chefão que meio que criou meio que
o jogo mortal que o Ben Richards está participando, o sobrevivente, e é aquele tipo de vilão básico de chefões, CEOs, meio que do mal. Mas que pelo menos é bem feito. Mas já os caçadores, em específico, o comandante deles, é o que mais me surpreendeu, pois o McConaughey faz jus à sua reputação de executor temido e implacável. Você vê esse cara meio que matando um monte de gente e você se pergunta se o Ben Richards vai sobreviver a esse juzento ou não. E uma nota, ele passa o filme inteiro com máscara, o que deixa ele ainda mais amedrontador. E aí eu vou falar daquele elenco coadjuvante, que embora que eu não fale tanto dos coadjuvantes aqui no canal, mas vale uma menção meio que a eles, meio que aqui, pois cada um meio que faz o seu papel direitinho. Por exemplo, tem um cara que meio que faz vídeos meio que de realities sobre como sobreviver meio que ao jogo do sobrevivente, e ele tem um irmãozinho mais novo que ajuda meio que o Ben, tem uma moça que meio que vira meio que uma espécie de refém meio que do Ben e acabou se metendo na mesma furada, tem um velhinho no começo do filme que meio que ajuda o Ben a arranjar disfarces e passaportes falsos. Mas o que eu quero mais destacar são os personagens do Doman Domingo e do Michael Cera. O Doman Domingo faz o Bobby T, que é o apresentador do O Sobrevivente, e é uma espécie de Silvio Santos dessa realidade. E cada cena que esse senhor aparece, meio que é uma cena meio que o cara tava meio que amando fazendo esse papel. E olha o que o cara exagera como se sua carreira dependesse disso. Michael Cera, meio que sem comentários. Ele é o queridinho do diretor desde o Scott Pilgrim. E aqui ele faz um personagem bem essencial meio que pra trama, que acaba meio que ajudando a moldar meio que o protagonista. Como eu disse desde o início do vídeo, esse filme é um remake do Sobrevivente original, do Arnold Schwarzenegger, que inclusive faz uma participação especial meio curiosa. Mas essa aqui, nessa versão, melhorou muito, que é melhor do que o filme original. Porque se até mesmo Stephen King gostou, então eu tenho que gostar. É sério, o cara realmente ficou satisfeito com o resultado, pois era essa a adaptação que ele queria. Um filme cheio de ação, mas também que traz críticas sobre a nossa sociedade de hoje. É um filme que fala como a mídia consegue meio que controlar meio que a mente do público, como eles distorcem meio que verdade só para meio que ter mais alavancamento, além de fazerem de tudo para ainda manter esse controle. Até mesmo Arnold Schwarzenegger meio que concorda que esse filme é uma melhor versão meio que do seu próprio filme. Em resumo, é mais um acerto do do Edgar Wright. E não sei vocês, mas eu quero ver o Glenn Powell de novo nos cinemas. Essa foi a crítica de O Sobrevivente. Se inscreva no canal e ative o sininho, compartilhe. Muito busy, fui!